primeiro texto que eu separei para a gente conversar um pouco é o texto de Salmos 37, versículos 37 e 38. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o seguinte. Primeiro, hoje a gente vai ter um sermão um pouco diferente. Um sermão bíblico, porém, ele não vai ser restrito a um único texto, para a gente fazer uma exposição bíblica. Ele vai ser temático, porque nós estamos tratando de um tema específico aqui, que é o futuro. O tema do nosso culto, para quem não sabe, é passando o futuro a limpo. Para você fixar, vamos fazer igual o pessoal da terceira idade? Vamos repetir o tema, porque a gente repete o tema para o pessoal da terceira idade na igreja, né? O pessoal gosta e tal de repetir, mas o jovem não precisa repetir tema. Ele já pegou, não pegou? Quer ver? Adolescente, qual é o tema do culto? Ih, rapaz, o pessoal da terceira idade sabe, hein? É a mesma coisa, né? Na verdade, pelo menos os idosos prestam atenção, né? Adolescente. Ai, meu Deus. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu faço isso? Porque é tão engraçado para mim fazer isso daqui. Não é por isso não, brincadeira, não é por isso não. Eu faço isso para vocês prestarem atenção, porque eu sou professor, eu conheço a cabeça de adolescente, entendeu? Não é porque eu sou pastor só não, porque eu sou professor. Mas não fica tristinho não, tá tudo bem, a gente está zoando vocês, uma zoação santa, tá bom? Então vamos de novo aqui, o tema do culto é... Esqueci. Qual é o tema, gente? Ah, lembrei. Vamos lá, passando o futuro a limpo, vamos falar junto. Passando o futuro a limpo. Olha só que interessante. Para pensar nessa frase. Faz sentido essa frase? O futuro ainda não aconteceu. Como é que eu vou apagar e fazer de novo uma coisa que nem aconteceu? Porque passar limpo, na minha época de estudante, era pegar uma coisa que eu copiei lá mal copiado, apagar e escrever de novo. Mas o futuro não aconteceu ainda. Como é que eu passo o futuro a limpo? Por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque esse tema foi o tema dos adolescentes da minha época. Em 1996, se eu não me engano, CONUASC, Congresso de Adolescentes da União Silas Cunha. Isso aí. Se lascou não, Silas Cunha. Tá? Por favor, gente. O pessoal fala rápido, se lascou não, Silas Cunha. Tá? Era o nome dos adolescentes da nossa igreja, de antigamente. E a gente fez um congresso, tinha música. Eu lembro da música, em Jesus, não lembro não, eu só lembro que eu tocava. Aí tinha um rapzinho, ficava assim, passe seu futuro a limpo, com Jesus, passe seu futuro a limpo. Ai, gente, adolescente é uma figura. Era maneiro, mas era maneiro, tá? Era maneiro. E aí, esse tema naquela época foi muito legal. Mas esse tema, ele ainda é útil para a gente hoje. Eu percebi, terminada a conferência, terminado os temas que nós trabalhamos, santidade da responsabilidade humana e também da ação divina, eu percebi que havia necessidade de a gente conversar um pouco sobre as decisões que a gente tem que tomar na vida. E juventude, adolescente, é o momento de tomar decisões. Né? Por exemplo, o adolescente ele toma uma decisão de ir embora do culto, ele perde a palavra, entendeu? O adolescente ele toma uma decisão de fazer um vestibular para uma carreira que vai afastá-lo de Deus. Isso complica. O adolescente resolve namorar. E só o adolescente? Não, o jovem também. Só que as coisas estão começando cedo. Escolhendo carreira com 15 anos, às vezes, até 17 anos. E aí, quando está com 18, que já é jovem, já bagunçou com tudo, já não sabe o que fazer, porque bagunçou antes. E a ideia de, então, passar o futuro a limpo é entender que existe um plano que todos nós temos que ter. Nós temos que planejar a nossa vida. Você planeja a sua vida, eu planejo. Os mais novos planejam menos, isso é normal. Os mais velhos planejam mais. Sabe por que os mais novos planejam menos e os mais velhos planejam mais? É porque é uma questão biológica. O cérebro está em formação. Então, o lóbulo pré-frontal do cérebro está em desenvolvimento, que é responsável por a capacidade de raciocinar e fazer planejamentos a longo prazo. Por isso que a gente brinca assim, criança ou adolescente é meio inconsequente, não pensa nas coisas. Não é que ele não pensa, o cérebro está em desenvolvimento para planejar coisas a longo prazo. Quer ver um exemplo? Eu, como professor de matemática, e também como aluno que eu já fui, eu lembro da minha época de aluno, eu achava umas disciplinas, umas matérias lá, de biologia, por exemplo, eu odiava biologia. Eu gostava de matemática, odiava ciências, odiava. E eu achava dificílimo, um negócio absurdo, não conseguia decorar. Gente, eu passei no vestibular,
Eu tirei 1 em biologia. As disciplinas eram separadas, né? Aí tinha as específicas e as não específicas. A biologia era não específica. Não podia zerar. Cara, eu marquei tudo a mesma letra lá, ó, e acertei 1. Não zerei, passei para matemática. Entendeu? Passei para arrebentei na parte específica e tal. Mas a parte que eu não gostava, eu achava dificílimo decorar os nomes. Os desenhos eram lindos do meu professor, mas eram só lindos ali. Não vinha para minha mente, entendeu? E por que eu estou contando isso? Porque eu sei exatamente o que é você ter a mente ainda em informação para conseguir compreender coisas que não são tão fáceis assim para a sua idade, para a sua época, para o seu contexto. E agora eu me pego às vezes estudando sobre ciência, até fui obrigado a estudar por causa do contexto da pandemia, e agora de repente eu acho tão simples as coisas. Porque eu mudei. O que aconteceu? Meu cérebro cresceu, o meu cérebro se desenvolveu. E eu consigo entender o que eu não entendia. E é incrível quando você vai estudar as coisas do ensino médio, rever, relembrar, você fala assim, gente, eu tinha dificuldade com isso, olha como é ridículo. E é verdade. Pode acreditar, faz uma experiência, você que é mais velho, pega as coisas do ensino médio, que você sentia dificuldade, dá uma lida. Você fala, cara, como é que eu conseguia me enrolar nisso? É porque você se desenvolveu. Biologicamente você se desenvolveu. E claro, não só biologicamente, socialmente, também espiritualmente, em todos os níveis que a gente se desenvolve. Mas o fato é que a gente faz planos. E às vezes a gente faz planos para uma vida que a gente não está preparado para viver. Uma vida que a gente não está nem com a biologia formada para entendê-la. E espiritualmente, às vezes também não. Porque a gente precisa estar em contato com o Senhor para que Ele possa nos ajudar a compreender a vida e a realidade. Então esses textos que eu separei aqui, eles falam do futuro. Eles falam de planos para o futuro, o que o Senhor pensa do futuro, o que o homem pensa do futuro, o que a pessoa com Deus, o que acontece com ela, com relação ao futuro e o planejamento dela, e o que uma pessoa sem Deus também. Você vê? Então vamos ver, Salmo 37, 38 e 37, diz assim, ó, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. O que o salmista está falando aqui? Claro que tem um contexto, todo o salmo, eu não vou explicar o Salmo 37. Só quero extrair essa afirmação. O que ele quer dizer que o ímpio não tem futuro? O que vocês acham? Fala para mim, fala. Por que vocês acham que o não crente, que o ímpio é não crente? Por que ele não tem futuro? Porque ele vai para o inferno. Falou certo. Mas quem foi que falou que eu não vi, que a boca não mexeu? A Lalesca. Porque ele vai para o inferno. Exatamente. Ele vai para o inferno. Então o que adianta ele correr atrás de tudo, se no final tudo vai ser queimado, destruído? Tá certo? Esse é o sentido aqui do salmista. Mas ele também fala que, ele fala assim, ó, observe o justo, aquele que serve a Deus, né? Há futuro para o homem de paz. Já que aquele que serve a Deus, há um futuro. Então que futuro é esse que o salmista está falando aqui? É o futuro da tua carreira, que você tem que arrumar um emprego? É o futuro do teu casamento, que você tem que resolver isso aí? Não está falando disso, está falando depois disso. Repara. Mas fica claro o seguinte, que o que importa é o depois, não o agora. Mas não é que o agora a gente vai fazer de qualquer jeito, porque se você fizer o agora de qualquer jeito, não vai ter o futuro, porque ele diz assim, ó, todos os rebeldes serão destruídos. Então se você bagunçar com o agora, com o momento que você está aqui na terra, significa que você vai ser considerado um ímpio, um rebelde, e nesse sentido não haverá futuro para você. Então passar o futuro a limpo significa ver os seus planos e checar os planos de Deus. Será que eles estão coerentes com os planos de Deus? Será que o meu plano de carreira, de futuro, de casamento, sei lá o quê, eles estão em coerência com o que Deus planeja para o ser humano aqui na terra e depois daqui da terra na glória? É isso que é passar o futuro a limpo. Passar o futuro a limpo é pegar o seu planejamento carnal, o seu planejamento humano, e colocar diante de Deus para que Ele santifique esse planejamento. A gente falou tanto de santidade, será que você consegue santificar o seu planejamento, os seus projetos? Eu não estou falando santificar o seu comportamento, porque isso a gente já conversou na conferência. Eu estou falando o seguinte, você está santificando o seu comportamento, você abandonou a pornografia, você está direitinho na igreja, bonitinho. Aí na hora que você vai planejar a sua vida, você não planeja de forma santa. Sabe o que vai acontecer? Tudo que você está santificando vai perder valor e vai ficar impuro, vai dar errado. No final você vai pecar em tudo aquilo que você se libertou, venceu aí santificando,
vai cair tudo de novo no teu colo e você vai pecar em tudo isso. Porque o seu plano não foi um plano coerente com a vontade de Deus. Porque o ímpio e o rebelde não tem futuro, mas o justo, esse sim, há um futuro de paz. Diz aqui, um futuro de paz. Que paz é essa, queridos? Um futuro de paz com Deus, de confiança naquele que de fato tem poder sobre todas as coisas. Nós passamos uma semana com incertezas relacionadas ao país. Eu não quero fazer comentários políticos aqui, mas há uma incerteza de muito tempo, não só dessa semana, mas de muito tempo, por causa da política, por causa da pandemia, por causa da economia, por causa de quem está no poder, por causa de quem não está, por causa de quem quer entrar no poder, por causa de quem vai sair, por causa do que o Brasil não é para amador. O pessoal fala isso, não é. E é assim mesmo, a vida não é para amador, se é possível dizer, não é só no Brasil. E aí como é que você com 15, 16, 17, 18 vai planejar uma vida nesse mundo? E mais, beleza, adolescente tem a chance de fazer certo para não dar errado. E os mais velhos que já tiveram uma caminhada e de repente não conseguiram fazer um planejamento santificado da sua vida. Como é que a gente faz? Vamos para o segundo texto, que eu coloquei na ordem de propósito. Jeremias 10, 23, 24, que a gente leu, diz assim, ó: eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Está vendo aí? Não compete ao homem dirigir os seus passos. Aí eu pergunto, o homem cristão, a mulher cristã, o jovem, a jovem, o adolescente, a adolescente, ele tem autorização de Deus de fazer um planejamento sem colocar Deus no meio? Sem perguntar para Deus qual a opinião dele? Não tem. E o texto aqui é claro, não compete ao homem dirigir os seus passos, porque quem dirige os passos do homem é o Senhor, através da palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem dirige os passos do homem de Deus, da mulher de Deus? É o Senhor na sua palavra. Então quando você vai planejar a sua vida, você tem que botar a palavra do lado e ver se está batendo. Desse jeito assim, ó. Aí confere, eu quero ir para... Eu quero o seguinte, quero fazer a faculdade, quero casar, quero ter mestrado, quero ter doutorado, quero comprar uma casa própria, quero não sei o quê, tá, e ainda quero ir para a balada também, porque ninguém é de ferro. Aí agora eu vou ver na palavra. Aí daqui a pouco dá assim, não, pode, mas não agora, depois, entendeu? Aí, ai caramba, agora eu vou ter que apagar tudo e fazer de novo, passar o futuro a limpo, entendeu? Então vamos lá. Aí Jeremias, agora é Jeremias, né? Jeremias, ele está falando no contexto do povo no cativeiro. O povo estava escravo, preso em Babilônia. E Jeremias aqui, então ele diz assim, ele sabe que o homem não pode planejar a sua vida sozinho, depende de Deus. E aí ele ora ao Senhor e fala assim, ó: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça. Olha como é a sabedoria do profeta aqui. Me corrige com justiça, não com ira. O que ele está querendo dizer? Não me destrua, no sentido de não me coloque no mesmo lugar dos ímpios, em que serão condenados pela ira do Senhor. Me coloca num lugar de misericórdia, em que o Senhor vai me corrigir com justiça, para que eu seja, daqui para frente, justo, correto. Em outras palavras, continue me mantendo no caminho da salvação. É isso que o salmista, o profeta fala. E ele fala assim, para que não me reduzas a nada. Ou seja, não com ira, porque a ira vai me destruir, vai me reduzir a nada. Quer ver um texto interessante sobre a ira de Deus? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é verdade? Jesus fala uma coisa também. É mais importante temer a Deus do que aos homens, do que todas as outras coisas. E ele explica por quê. Temer aquele que pode destruir a alma. Deus, se colocar no caminho de Deus como alguém que é opositor a Deus, é se colocar também no caminho da ira de Deus e ser reduzido a nada. E eu quero deixar claro uma coisa, quando você planeja a sua vida de forma errada, é como acontece em Tiago 4, no final do capítulo que eu preguei, no mês da juventude, em que Tiago vai falar assim, ó, ele dá o exemplo dos negociantes, dos comerciantes. Ó, os comerciantes aí que estão dizendo assim, ó, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou viajar, eu vou voltar. Ele cita esse exemplo para os cristãos. Vocês que acham que vão comprar e vão vender, saibam que vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não sabem o futuro. Vocês não sabem se vão ter dinheiro para comprar, se vão estar vivos para comprar.
Não sabe nem se o país vai existir. Quer ver um exemplo? Queridos, as igrejas do passado que estão escritas na Bíblia, Éfeso, por exemplo, né? A carta aos Efésios, igreja de Éfeso, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, nenhuma delas existe mais. Não existe mais. Mas a palavra do Senhor continua existindo e vai existir para sempre. As igrejas que o Senhor estabeleceu o cristianismo com o projeto dos apóstolos pregando o evangelho, elas não existem mais. Não existem mais. Isso quer dizer que a gente não sabe de nada. Só que diferente do ditado, não sabe de nada é inocente, a gente não sabe de nada e é culpado. Entende? Jeremias, então, ele fala, corrige-me com justiça. E o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, diz assim, aí é o Deus falando por intermédio de Jeremias para o povo que estava cativo, para o povo que estava sofrendo, e eu digo para você também, você que fica angustiado, preocupado com a ira de Deus, que já está ouvindo e percebendo que o seu plano não está batendo com a palavra de Deus, está com medo de ser destruído, faça a oração de Jeremias. E a resposta de Deus para a oração de Jeremias é essa aqui, ó, verso 11 do capítulo 29. Porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar. E de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes o quê? E um futuro. Queridos, o ímpio não tem futuro, o salmista falou. O justo tem futuro. Um futuro, ele é um homem de paz, ele tem um futuro de paz. Jeremias, então, agora ele recebe a revelação de Deus e fala na primeira pessoa, como Deus. Ou seja, Deus falando para você e para mim hoje também, que ele tinha um plano lá, para o povo de Israel, de um futuro, de libertação, de salvação, de arrependimento, de conserto em Jesus, que era o Messias. E nós também temos o mesmo plano. Não precisamos sair da Babilônia. Nós não estamos, o Brasil não está preso em Babilônia, não existe Babilônia nenhuma. Mas agora espiritualmente nós estávamos cativos na Babilônia do pecado. E Ele nos libertou. E o plano dele de libertação para mim e para a tua vida é um plano de prosperar. Aí você fala assim, prosperar como, pastor? Já estou ouvindo aí falar negócio de prosperidade. Como é que é isso, pastor? O prosperar aqui é em todos os sentidos que o Senhor assim quiser. Em primeiro lugar, espiritualmente, ou seja, ser salvo, ser livre do mal, do pecado e da ira de Deus. Mas também prosperar em todos os níveis que Ele permitir na sua vida. E você vivendo em obediência a Ele. Então, se você for uma pessoa estudiosa, inevitavelmente você vai passar nas provas. Se você for uma pessoa dedicada no trabalho, inevitavelmente você vai ser recompensado no seu trabalho. Se você for uma pessoa carinhosa, em algum momento você vai receber carinho. Se você for uma pessoa que ama, em algum momento você também vai receber amor, porque é a lei da semeadura que está funcionando. A prosperidade que Deus promete para o seu povo, em primeiro lugar, é a certeza e a segurança de que tudo está nas mãos dele, e o plano dele é de paz, de amor, de tranquilidade, como ele diz aqui, os planos que tem para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, e não ser uma pessoa que vai punir vocês como inimigos. É plano de relacionamento e amizade com Deus. É isso que ele tem. Então, quando a gente fala aqui, passar o futuro a limpo, colocar o futuro de acordo com a palavra dele, é saber que o plano que você quer, muitas vezes ele vai dizer não. A aprovação em determinada prova, ele vai dizer não. Talvez. Aquele casamento que você queria tanto com aquela pessoa, não é para você. Aquele namoro imaturo, que você acha que já tem maturidade para isso, não é para você. Não é. E o que é para mim? Confiar que o plano do Senhor é bom. Que o plano do Senhor é de fazer prosperar espiritualmente e tudo que vier acompanhado com isso. Entenderam? E aí, por isso que eu já liguei com Mateus 6, 33, 34, que é quando Jesus está no monte. Na verdade, o Sermão do Monte é enorme, né? Vai do 5 até o 8,
Capítulo 5 até o 8. Aí no capítulo 6 tem uma parte lá que ele fala da ansiedade. Os adolescentes lembram quem estava na aula de ansiedade da IBD um tempo atrás aí que eu dei? Ninguém. Mas tinha um monte lá, a sala estava lotada. Vocês não estavam, nenhum de vocês assistiu a aula de ansiedade. Então não fiquem ansiosos, não fiquem, tá? Essa é a principal lição. É sério, a principal lição é não ficar ansioso, tá? Porque Jesus falou isso nesse capítulo aqui. Mas ele conclui a sua pregação nessa parte sobre ansiedade, sobre preocupação. Ele vai falar que os ímpios, os pagãos, os que não servem a Deus, procuram as coisas desse mundo. E que são as coisas desse mundo? As coisas desse mundo que ele estava falando, não é boate, festinha, zoeira, não. São coisas corretas que os ímpios procuram. Roupa, comida, em outras palavras, sustento, trabalho, carreira, casamento, tudo que está associado a isso. Jesus estava falando disso e dizendo que quem corre atrás disso não serve a Deus. Que louco! Como que eu posso então ser uma pessoa nesse mundo e não correr atrás disso? Aí Jesus vai explicar. Ele vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, e todas essas coisas que ele estava falando, que os ímpios que procuram, que são importantes, que gente, comida, roupa, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Graças a Deus, a gente está num aperto. Ainda, né, período de pandemia, a galera perdeu grana. Quem trabalha aí sabe. Diminuiu a capacidade de comprar, de vender. Para mim, diminuiu muito, porque eu trabalho com escola. A escola fechou, aí a gente ganha menos. Quem pensa que professor fica ganhando sem trabalhar, existe esses que não trabalham mesmo não. Existe, não vou mentir não. Que só querem viver disso. De viver de luz e tá torcendo para o Covid ficar eternamente, para ele poder ficar aposentado já antecipadamente. Tem sim. São pessoas sem vergonha mesmo. Mas o normal é o professor que ganhava, 1.000, cair na metade do salário. 2.000, cair na metade. E às vezes não ter nada. E às vezes realmente cancelar até o contrato. Se for o contrato, e até na esfera pública, se for funcionário público, eu sou funcionário público. Meu salário caiu na metade. O salário da Raquel caiu na metade. Então são 2 pessoas que caiu na metade. Entendeu? Então, realmente, a gente está num momento difícil. Agora, o que é mais importante? O meu salário, o salário da Raquel, o seu salário, a sua carreira, você que é adolescente, que está planejando aí, o seu emprego que você está tentando conquistar, alguns já estão fazendo aqui, já conversaram comigo, estão fazendo entrevista de emprego. O que é mais importante? Resolver tudo isso ou o reino de Deus? E a sua justiça? Jesus disse que é o reino de Deus e a sua justiça. E a pergunta é: o que é o reino de Deus e a sua justiça? Tem gente que vai dizer que o reino de Deus e a sua justiça é ajudar os pobres, os pequeninos, os humilhados, porque Jesus vai falar isso também, né? Quando você ajuda eles, você ajudou a mim. Quando você atendeu a eles, você atendeu a mim. Jesus não fala sobre isso? Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, seria assistência material. E Jesus está falando aqui que os bens materiais devem ser considerados como que Deus vai acrescentar de forma natural, que não devem ser buscados. Quem busca isso são os ímpios. Então, o que é o reino de Deus que Jesus está falando aqui? O que é, gente? Fala o que vier na tua cabeça aí. Aí dormiu. Não, fala, gente. O que é o reino de Deus? A gente fala tanto do reino de Deus, a gente ora para o teu reino, para a glória, para o teu reino. O que é o reino de Deus? Não é difícil entender não, gente. O reino de Deus é o reino espiritual que está sendo implantado aqui, o governo de Cristo, que na verdade já existe o governo de Cristo, e agora está sendo manifestado. A cada dia que passa, o mundo vai piorando, e o tempo da manifestação plena desse reino vai chegar. Então, o que é hoje, então, o reino de Deus? É trabalhar em prol desse reino que está sendo implantado. É ser um discípulo de Jesus, é ser um seguidor de Jesus, que não se preocupa com roupas, marcas, sei lá o que, comidas, mantimentos. Sabe que Deus alimenta. Assim como Jesus ensinou aqui, alimenta com
Aí Jesus vai falar, né, que ele alimenta lá os passarinhos, as aves, ele veste bem as flores, ele vai também alimentar e vestir aqueles que são muito mais valiosos para Deus do que flores e pequenos animais, que são os seres humanos. O reino de Deus, queridos, significa, antes de você pensar, eu quero fazer uma faculdade, porque todo mundo faz faculdade, não é isso? Você já nasce ouvindo faculdade, faculdade, faculdade. Você termina, você começa a andar, você já anda, já mostra até o caminho, a faculdade é lá, a faculdade é lá. Como se a faculdade fosse o céu. E como se você fizesse a faculdade e saísse de lá empregado no melhor emprego do mundo. Quantos jovens que já passaram pela faculdade que podem dizer que já tiveram as suas crises porque terminaram a faculdade e olharam assim, tenho nada, e agora o que eu faço? Achei que estava tudo garantido. Não tem garantia de nada, gente. Vocês viram aí, manifestação, 7 de setembro, presidente para cá, STF para lá, e um monte de gente política para cá. Gente, daqui a pouco isso aí fica tudo doido, tudo que você confiava. Gente, pandemia. Tudo fechou, gente. Sei lá se tudo que fechou estava certo ou estava errado, mas tudo fechou, gente. Eu nunca imaginei que as coisas iam fechar. Eu sempre pensei que eu podia estar sempre assim, de madrugada, vou comprar um negócio ali no Habib's, vou comer e eu já me alimentei. Porque quando a gente é jovem, a gente pensa assim. Não, fechou tudo, não tem mais nada e eu não tenho nem dinheiro para comprar. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe os vírus que vão vir por aí. Os verdadeiros e os mentirosos, não importa. Os malucos e os que falam a verdade. Vai continuar tendo um monte de doideira, gente. E tu vai confiar em quem? Faculdade? Casamento? Vai confiar em quê? Ah, não. Quando tiver tudo estabilizado, como é que tu vai estabilizar as coisas? Tu tem poder para estabilizar o mundo? Tem poder para estabilizar o país? Tem poder? Jesus disse, não se preocupe com essas coisas. Quem procura essas coisas que são lícitas, que são justas, mas que quem vive para estas coisas, quem vive para comer, porque precisa comer, quem vive para vestir, porque precisa vestir, não vai sair pelado, passar frio, mas quem vive só para isso, não serve a Deus, não é de Deus, é pagão, é ímpio, isso não é coisa de crente. Crente não vive para isso, crente não se preocupa com isso, crente sabe que Deus proporciona todo o sustento na minha e na sua vida. O crente sabe que Deus deu o maná para o povo dele no deserto. O povo não só teve o maná, mas a roupa não rasgava, o calçado não desfazia. A coluna de fogo que aquecia e que iluminava na noite, aquecia no frio do deserto da noite. A nuvem durante o dia que protegia do sol. Queridos, o que a palavra de Deus nos lembra hoje, que Jesus nos chama para viver hoje, é crer nisso. Queridos, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já preguei sobre esse Salmo. E nada me faltará, querido, faltou metade do meu salário. E metade do salário da Raquel e muitos outros aqui que eu conheço. O que nada me faltará é saber que quando não tiver o dinheiro, de repente a comida multiplica. Quando não tiver a roupa não rasga. Quando não tiver a passagem para ir para a igreja, Deus te dá, sei lá, uma força sobrenatural para vir a pé. E o calçado não rasga. E se rasgar, vem rasgado. Porque você não precisa de calçado para servir a Deus. A gente viveu um ano de muitas desculpas. Eu não posso estar na casa do Senhor, porque isso, porque aquilo. Muitos são verdade. Mas a grande maioria, queridos, a grande maioria é bando de mentiroso. Sem vergonha. Que não confia em Deus. Seguir determinações, ser obediente, é uma coisa certa. Fizemos isso aqui como igreja. Com certeza. Continuamos fazendo. Por exemplo, a gente vai ter o luau dos adolescentes, semana que vem. Vai ser na praia. Aí teve uma mãe preocupada,
A gente sabe, não quero aqui criticar, preocupado, achando que não teria protocolo na praia. Não, a gente vai seguir os mesmos protocolos da igreja na praia. Porque a gente tem uma regra para funcionar como igreja. Então a gente vai, tudo que a gente fizer como igreja, na minha casa, na praia, na caverna, sei lá onde que a gente for, na cachoeira, na trilha, a gente vai seguir os protocolos que hoje estão vigentes na nossa igreja, por causa das autoridades. O problema não é esse. O problema é que está todo mundo seguindo um monte de protocolo, mas está todo mundo... E eu tenho um vídeo que eu gravei ano passado, em junho, se eu não me engano, no Instagram está lá, a desculpa perfeita. Dá uma olhada lá no texto que eu estudei, e está todo mundo, tem uma galera torcendo, sabe? De fato, totalmente convencido, torcendo que ninguém pode servir a Deus, ninguém pode fazer nada, todo mundo ficar escondido na caverna, em casa, porque o vírus, que não importa a vacina, não importa nada. Tem uma galera assim ainda. E tem uma galera que está pedindo a Deus que continue sendo assim. Porque ela, no fundo, ela não queria ir para a igreja. No fundo, ela não queria adorar o Senhor. No fundo, ela não queria servir a Deus. Porque ela confia mais sei lá, no fica em casa dela do que no Deus que cuida da gente. Eu não estou aqui deixando claro, tem gente na internet, deve ter gente já escrevendo um monte de doideira aí, os haters da internet. Peço que os moderadores moderem silenciando qualquer hater. Mas assim, eu não estou querendo aqui criticar quem tem motivos para ficar em casa, eu estou criticando os que não têm motivos, e é a maioria. E não é só o fica em casa não, tá bom, vai passar esse fica em casa, vai ter outro. Vai ter um outro fica em casa, pastor, eu tive que ficar em casa para faxinar minha casa. Na maioria das vezes é importante faxinar a casa. Mas será que você não foi um desorganizado, que deixou para faxinar a casa na hora que você tinha que servir a Deus? É justo faxinar a casa. Não, eu tive que ajudar uma pessoa. Beleza. Será que de fato era uma pessoa que realmente precisava daquela ajuda naquele momento? Somente naquele momento, senão ela ia morrer. Não, eu tenho que ajudar, calma aí, tem que ajudar, mas ela ia morrer. Se ela não ia morrer, sabe o que você tem que fazer? Vem cá, vou te ajudar. Vamos lá na igreja, que eu estou indo para lá, você senta e ouve a palavra. É assim que você ajuda uma pessoa. Agora, se ela vai morrer, tudo bem, você vai lá, ajuda, dá remédio, leva no médico e tal. Mas fora isso, chegou a visita na sua casa, na hora errada. Ligar lá para a igreja, pastor, não vou poder cantar, pregar, fazer o trabalho evangelístico, porque chegou uma visita. O ímpio que corre atrás de comida e de roupa chegou na minha casa. E ele que norteia a minha vida. Então, eu tive que ficar na minha casa com ele, ia pegar mal. Eu aprendi com a minha avó. E você perguntar para dona Neuzi, estou para falar isso no tempão, dona Neuzi, dona Vilma e senhoras idosas aí da igreja, pergunta para elas como é que elas faziam quando tinham que servir a Deus, estar na casa do Senhor, ou fazer algum trabalho para o Senhor, que seja. Na hora que chegou uma visita inesperada, e até uma visita muito querida, de muito tempo que não via. Quer dizer, eu vou responder o que elas falaram e o que também eu aprendi com a minha avó. Você recebe a pessoa, você dá atenção dentro do possível. Deu a hora, querido, tem compromisso com o Senhor. Aí ele não vai entender, claro que não, porque se ele não é crente, ele não vai entender, né? O carnal não entende o que é espiritual. Você falar que tem um compromisso com o Senhor, ele vai falar, o que tem a ver com a vida dele isso? Só que é o seguinte, a pergunta não é essa, o que tem a ver ele e tal, o que tem a ver ele com você, e você com Deus. Então, quando a gente fala de planejamento, não é só carreira, é uma simples visita na sua casa. E você tem um compromisso com Deus. Não pude, porque eu tive que atender a visita. Atenda a visita. E quando chegar a hora, vá servir a Deus. E convide essa pessoa, evangelize até, para ela servir a Deus com você. Pastor, nunca parei para pensar nisso. É verdade, porque a nossa mente está sempre pensando nas coisas de roupa, de comida, da visita, da faxina da casa, e tem que fazer tudo isso. Mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando eu entendi isso na minha vida, é impressionante. Tem gente que fala, gente da minha família inclusive, fala, cara, eu não consigo fazer o que você faz, tudo que você faz. Não, eu sei que eu também faço muito, tem gente que faz menos, mas a questão é, nós conseguimos. É possível. Cara, eu lembro da ilustração muito boba, podia ter feito, né? Acho que deve ser novidade, ela é tão antiga que ninguém deve nem saber. Aquela ilustração do bombom e do arroz. Bem, vou falar sobre ela. Pensa assim, um pote
Coloca arroz. Aí tá lá, cheio de arroz. Aí você pega os bombons assim, que você tem na sua mão, e esses bombons, eles representam as coisas de Deus, tá? E o arroz representa as coisas do mundo. Quem já viu isso aí? Já viu isso? Vocês nunca viram, devia ter feito. Isso é tão antigo que já é novidade, olha que coisa legal. Mas, bem, vou dar spoiler, então outro dia eu faço. O pote de arroz cheio até a boca. São as coisas que você tem que fazer, as coisas importantes da vida, trabalho, visita na sua casa, faxina, roupa que tem que comprar, comida que tem que comer e tal, carreira, casamento, família, filho e tal. Beleza, tá lá. E os bombons são as coisas de Deus. E as coisas de Deus, querido, não é só aqui na igreja, não. As coisas de Deus é a obediência a Deus, é a sua devocional em casa, é o seu compromisso como marido, como esposa, servindo ao Senhor dentro da sua casa. Você como solteiro, sendo crente, não só aqui na igreja, mas fora da igreja. Tudo isso são as coisas do reino de Deus. Aí você tenta colocar na sua agenda lá, na sua vida, que você já preencheu com as coisas desse mundo. Você coloca, aí não cabe, não consegue fechar, não encaixa. Aí você vai falar assim, não cabe, não encaixa. Isso é o quê? É você contando para mim a sua vida. Pastor, não dá. Aí o que acontece com essa ilustração? Tira tudo, tira o arroz, bota no outro pote, tá lá a sua vida vazia. Vamos começar de novo. Vamos começar pelas coisas de Deus. Aí coloca o bombom. Aí o cara vai falando assim, seu namoro não, as coisas de Deus, né? Servindo na casa do Senhor, a EBD, a obediência a Deus. Ele vai colocando o bombom. Aí colocou o bombom. Agora vamos ver se as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí começa a botar o arroz. E aí ele vai dando uma sacudidinha assim, porque Deus sacode a nossa vida, né? Também. Aí ele vai dando uma sacudidinha assim, quando vê, o arroz todo se espalhou e coube. Claro que a ilustração tem explicação matemática para isso, óbvio. Mas é para mostrar que se até arroz e bombom cabem no mesmo pote, quem dirá o reino de Deus e a justiça dele, para um Deus que pode tudo, já cantamos sobre o poder dele. Queridos, a gente não tem desculpa. Tentaram nos dar a desculpa perfeita, que foi essa pandemia maldita. Maldita porque morreu muita gente, maldita porque um monte de gente ficou doente, e maldita porque um monte de gente foi revelada como não crente, que nunca teve uma experiência com o Senhor. Mas essa pandemia é instrumento pedagógico de Deus. Por isso a nossa oração tem que ser com a mesma do profeta Jeremias, que é: Senhor, corrige-me com a pandemia, com o que for necessário, mas somente com justiça, não com ira, para que eu não seja reduzido a nada. Então que essa pandemia para você seja instrução divina, para você aprender a ser crente, para você aprender a priorizar o reino de Deus e a justiça dele. Que ela não seja a ira de Deus sobre a sua vida para te destruir. Vamos lá. Aí, Jesus então, ele vai dizer isso. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O crente faz planejamento a longo prazo? Faz. Coloca isso debaixo da vontade de Deus? Coloca. Mas ele confia no dia de hoje, porque o Senhor está agindo hoje. Ele não pensa no dia de amanhã desnecessariamente, de forma pecaminosa, porque ele confia que Deus trabalha para o amanhã. O futuro do homem de Deus, da mulher de Deus, é um futuro de paz. Aqui a gente já viu Jeremias falando que ele tem planos de fazer-nos prosperar e de não nos causar dano. E aí Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você diz, eu tenho chamado, e vem cantar aqui na frente, jamais vão me calar, eu tenho chamado, então não preciso duvidar, eu não vou ficar ansioso. E aí vai mudando a letra e vai ficando confiante. Vai ficando confiante que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta você, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa interessante. Esse texto, ele deixa claro que cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus para serem servos dele, para viverem com ele. As coisas não cooperam para o bem dos outros, que Jesus disse que são os ímpios que correm atrás das coisas desse mundo. E você vê que os textos do Velho Testamento dizem que serão destruídos, inclusive não terão futuro.
Cooperam para o bem de quem serve a Deus. Se você não serve a Deus, essas coisas não cooperam para você. Se você não foi chamado por Deus para ser filho de Deus, se você não é filho de Deus, essas coisas não cooperam para você. Elas cooperam para o reino de Deus, e quem pertence ao reino de Deus é abençoado, é agraciado, é sustentado. Ah, mas eu vejo um monte de ímpio prosperar financeiramente. Já sabe o destino do ímpio. Acabamos de falar aqui, né, adolescente? Falamos aqui. Queridos, o objetivo e o bem para o cristão não é só passar na prova, não é só casar, não é só, sei lá, ter uma casa própria. O objetivo, o bem, o que é o bem para o cristão? O bem é ser parecido com Jesus, é viver como Jesus nesse mundo, é agir como Jesus ao ponto de não apenas ser uma pessoa apenas obediente, que Jesus foi, mas também uma pessoa tão obediente ao ponto de impactar esse mundo, ao ponto de alcançar esse mundo, ao ponto de transformar esse mundo. Então esse é o bem. Então, se há uma faculdade que Deus vai permitir você entrar para estudar, é para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para você abandonar sua fé na faculdade. Não é para você falar, caraca, o professor é sinistro. O professor é sinistro nada, o professor é maluco, o professor é ímpio, o professor não sabe absolutamente nada das coisas do céu. Daqui a pouco o professor vira o guru. E as palavras daquele professor passarão. Basta um Covid chegar nele. Mas as palavras do Senhor permanecerão para todo sempre. Quem dirá as coleguinhas, os amiguinhos, as feministinhas e os machistinhas, sei lá. Vai para essa vibe do clube da Luluzinha, da não sei o quê, do Bolinha. Meu querido, a Bíblia não propõe nada relacionado a isso. E se alguém vier com propostas desse tipo em faculdade, em escola, sei lá onde, só responda uma coisa. Essas palavras, por mais sedutoras que sejam, elas vão passar. Não se esqueça disso. Basta um Covid pegar uma pessoa lá de um jeito lá meio complicado que ela morre, não é isso? Está todo mundo morrendo aí? Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Ser uma pessoa parecida com Jesus é uma pessoa, então, que não confia nas coisas materiais, mas confia no cuidado de Deus, no sustento de Deus. E por último, Filipenses 3, 13 a 14. Eu diria que é a nossa atitude, diante de tantas palavras variadas da Bíblia, que podem agora nos dar, encher a nossa fé, aumentar a nossa fé, nos encher de esperança, de confiança no Senhor. Esse texto de Filipenses reforça isso. Irmãos, a Bíblia fala isso para mim e para você. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é a sua atitude, sabendo que você precisa passar o seu futuro a limpo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o alvo não é a sua faculdade, o alvo não é o seu namoro, o seu casamento. Eu quero ter um filho. Tem gente que quer ter um filho. O alvo não é esse. Quero que de repente a pessoa é tão animada na igreja, eu quero que a igreja seja uma igreja cheia, lotada, que a juventude esteja bombando, igual foi na conferência. O alvo não é esse. Eu quero ser uma pessoa útil para o reino. E não, o alvo não é você ser útil para o reino. Você se sentir feliz porque está sendo útil para o reino. Tem gente que, quantas pessoas às vezes conversam comigo para mudar de igreja, está vindo para cá. Pastor, eu senti que eu preciso vir para cá. Aí eu falo para ele assim, irmão, sinto muito. Eu falo para ele, sinto muito. Por quê? Porque você não tem que sentir nada. Eu não tenho que sentir nada.
Eu tenho que ter uma convicção na palavra, de que aqui é uma igreja, que você pode mudar de endereço para cá, que seja, porque você está morando aqui agora, e que aqui prega a palavra, que aqui tem características de uma igreja bíblica. E quando você vê isso tudo, a mesma coisa, eu senti um negócio para aquela menina, sentiu errado. Sinto muito. Eu tenho que ver se aquela menina ou se aquele menino tem características bíblicas, das quais o Senhor quer que eu possa ter um relacionamento com ela ou com ele. Eu senti que eu tenho um jeito para certas atividades aqui da filosofia, então eu vou fazer a faculdade de filosofia. Sentiu errado. Tem que perceber se Deus tem um plano. E se aquela faculdade glorifica o nome do Senhor, me afasta. Aquele emprego, eu preciso de dinheiro. Apareceu uma porta de emprego, estava precisando. Mas aquele emprego, eu não consigo estar um dia na casa do Senhor. Então esse emprego aí não é de Deus. Está vendo como é que é? Mas a gente fala que serve a Deus, que busca primeiro o reino de Deus, mas no primeiro emprego, na primeira porta de emprego, no primeiro salário miserável, menos de um salário mínimo às vezes. A fome, preciso comprar. O projeto de Deus para a igreja é a igreja se ajudando, se apoiando. Tem fome? Vem para cá. Nós vamos ajudar aqui com comida, até você ter um emprego de um jeito, de uma pessoa que serve a Deus, que não te afasta de Deus. Vem para cá. O chamado do Senhor para nós nessa noite, encerrarmos para ir para as entrevistas, é: esqueça o plano que você fez. Passe o futuro a limpo. Prossiga para o alvo. Não olhe para as coisas desse mundo. Não olhe para as coisas que o mundo acha importante. E elas até são importantes. O mundo só tem isso na vida deles. Vocês têm muito mais, infinitamente mais, que é o próprio Deus. A palavra encarnada, o Logos de Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo que habita em você e faz milagres. O crente vive de milagre em milagre. Ele não é irresponsável, mas ele não confia nas coisas desse mundo. Ele confia nas coisas do céu. E vive pelas coisas do céu, para as coisas do céu, mas para transformar este mundo, para impactar as pessoas. Que possamos, eu e você, passar o futuro a limpo, todos os dias, porque o futuro, todos os dias vem para a gente, enquanto o Senhor permitir. E que você todos os dias esteja atento, no seu caderninho lá, se o seu plano está batendo com o plano de Deus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Senhor, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossos corações. Que possamos não confiar nos nossos planos, mas nos Teus planos. Porque o Senhor já deu provas irrefutáveis de que Tu és Deus e o Teu plano é perfeito. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e nos salvou. E a experiência que tivemos ao ter um encontro transformador e salvador com o Senhor, é uma experiência que nos move a viver, rompendo em fé e confiança ao Senhor. Senhor, não nos deixe pecar, idolatrar, confiar, servir a essas coisas desse mundo, por mais importantes que elas até possam ser, mas que o Senhor nos ajude a perseverar no Teu reino, na Tua vontade, na Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Se você que ouviu essa palavra não é cristão, eu quero dizer uma coisa para você. Tem como você fazer parte disso. Basta você entregar sua vida para Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Agora aí, meu, onde você está? Faça uma oração e diga: Senhor, eu quero você. Eu quero me entregar para você. Não sei o que fazer. E depois que você fizer essa oração, você me procura qualquer líder da juventude, até um amigo seu que é crente, e pede ajuda. Porque você vai começar a entender o que é viver de fé e confiar no plano do Senhor. Amém?